O homem mais temido do mundo, Francis Ngannou, coleciona nocautes em sua carreira no UFC. O poder de nocaute desse cara não é normal. E nesse vídeo aqui, eu listei todos os nocautes do Predador do pior para o melhor. E claro que esse vídeo é baseado na minha opinião, e você tem todo o direito de discordar de mim aí nos comentários. Seja muito bem-vindo ao canal Jab no Queixo, um canal de MMA feito de fã para fã, e no vídeo de hoje, todos os nocautes do Francis Ngannou no UFC, do pior para o melhor. E começando nossa lista com Francis Ngannou vs Curtis Blaydes 1. Em sua segunda luta no UFC, o Francis Ngannou encarou o Curtis Blaydes pela primeira vez no UFC Fight Night 86 Hot Wheels vs dos Santos em 2016. O camaronês vinha melhor na luta e venceu o Blaydes por nocaute técnico após o médico decidir que era melhor parar a luta antes de iniciar o terceiro round. Por isso eu coloco esse nocaute técnico do Ngannou como o pior nocaute dele no UFC. He doesn't like it, Curtis. He does not like that jab. Francis Ngannou vs Bohram Hajlovic. Ainda em 2016, no UFC On Fox 20 Holm vs Shevchenko, o Ngannou enfrentou o Bohram Hajlovic, que pegou a luta em cima da hora e ainda era nitidamente bem menor que o Predador. O Bohram até tentou se movimentar bastante, mas acabou encurralado e nocauteado pelo Ngannou. Francis Ngannou vs Andrei Arlovski. Em 2017, o Ngannou lutou contra o ex-campeão Andrei Arlovski no UFC On Fox 23 Shevchenko vs Pena. E na época o Arlovski vinha de 3 derrotas em sequência, e como a maioria poderia imaginar, o Ngannou acabou nocauteando o veterano ex-campeão da divisão ainda no primeiro round. Francis Ngannou vs Curtis Blaydes 2. A revanche entre o Francis Ngannou e o Curtis Blaydes aconteceu em 2018 no UFC Fight Night 141 Blaydes vs Ngannou 2, que aconteceu na China. E o camaronês estava passando pela pior fase da carreira, vindo de 2 derrotas em sequência, e se recuperou despachando o Blaydes com 45 segundos de luta. And the stress that's been eating me recently off of this chest, and I rest again peacefully. But at least have the decency in you to leave me alone when you freaks see me out in the streets when I'm eating a feed. Francis Ngannou vs Júnior Cigano, outro ex-campeão dos pesados na lista do Ngannou. O brasileiro Júnior Cigano lutou com o camaronês em 2019 no UFC On ESPN 3 Ngannou vs dos Santos. O Cigano começou até bem, mas não teve jeito, e ele acabou sendo nocauteado pelo Ngannou ainda no primeiro round. Rap phenomenon, defying the rules of gravity. Studied all the classics, start revising my strategy, cause Marshall Mathers made it. Curtis Jackson made it, head in the clouds, wondering where the hell Marvin Gaye went. How do I say this? I'm living for my son, but I can't figure out why I'm at my temple with this gun. Wake up to it. Francis Ngannou vs Luiz Henrique KLB. Essa foi a luta de estreia do Ngannou no UFC e aconteceu em 2015 no UFC On Fox 17 dos Anjos vs Cerrone 2, e eu confesso para vocês que eu me assustei vendo essa estreia do Ngannou na época. A forma como ele nocauteou o KLB foi brutal demais.
Francis Ngannou vs Cain Velasquez. Em 2019, no dia 17 de fevereiro, Ngannou nocauteou mais um ex-campeão dos pesados, e a vítima dessa vez foi o Cain Velasquez no UFC on ESPN1, Ngannou vs Velasquez. O Cain não lutava desde 2016 e voltou em 2019 para encarar o Ngannou, mas acabou nocauteado em apenas 26 segundos. Agora vamos entrar no top 3 melhores nocautes do Ngannou no UFC, na minha opinião. E para começar, Francis Ngannou vs Jairzinho Rozenstruik. Em 2020, no UFC 249, Ferguson vs Gate, o Jairzinho teve a luta que ele queria contra o Ngannou. E galera, em 2020 o Jairzinho era o cara, ele simplesmente ainda não tinha perdido no UFC e tinha acabado de destruir a boca do Alistair Overeem com um nocaute pesado. Porém, ele descobriu da pior maneira que com o Ngannou a parada era outra, e o Predador não tomou conhecimento do Big Boy e nocauteou ele em apenas 20 segundos. E pra mim, o segundo melhor nocaute do Francis Ngannou no UFC até o momento foi em Francis Ngannou vs Stipe Miocic 2. A conquista de título do Ngannou, a sonhada revanche contra o Stipe Miocic, que já havia derrotado o Ngannou antes na decisão unânime, e dessa vez em 2021 no UFC 260 Miocic vs Ngannou 2, as coisas foram bem diferentes. E a maneira como o Ngannou nocauteou o Miocic foi devastadora e merece demais essa colocação, e poderia ficar em primeiro lugar tranquilamente. Mas não tem jeito, em primeiro lugar, Francis Ngannou vs Alistair Overeem. Pessoal, pra mim esse é um dos nocautes mais brutais e assustadores da história do MMA. Não só da carreira do Ngannou, ou não só do UFC, isso aqui é coisa de louco. Galera, eu tava assistindo isso ao vivo com meu pai em 2017, no card do UFC 218, Holloway vs Aldo 2, e eu lembro detalhadamente até da narração do Rhodes no combate. Essa vitória do Ngannou foi sinistra. I was staring out of Stevie Wonder's glasses. It's kinda hard to imagine, like Kanye West coming back from a fatal accident to beat making and rapping, but we the future. Whitney Houston told me that. Agora diga vocês aí, quais os piores e melhores nocautes do Ngannou no UFC para vocês, e diga qual lutador deve ser o próximo aqui no quadro do pior para o melhor. Muito obrigado pela sua audiência, espero ver você nos próximos vídeos, valeu, falou, tamo junto sempre.